Fala, gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim trazer para você o teste de mais um sensor do nosso goleta e do nosso gol monoponto, porque muita gente reclama que o carro fica oscilando a marcha lenta. Tem hora que acelera sozinho, tem hora que não acelera. Qual será o problema? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer um teste aqui em um sensor que pode resolver o teu problema. Então, vem comigo que vai ser muito fácil você fazer. Bom, gurizada, a gente tá aqui com o nosso Gol geração 2. Motorzinho, mas é uma injeção monoponto. Primeira injeção aí que a gente teve nos golzinhos, tá? Muita gente reclama desse problema de marcha lenta oscilando, ela oscila, ela fica irregular, fica tremelicando, o carro acelera sozinho. Qual que é o problema disso? Muita gente vem aqui nessa peça, ó, essa pecinha que fica aqui, ó. Isso aqui é um atuador de marcha lenta. Muita gente fala que é um sensor de marcha lenta. Isso não é um sensor. Ele é um atuador. Por isso que muita gente, eu vejo às vezes no comentário, fala: eu troquei o sensor de marcha lenta e o carro continuou ruim. Saiba, o nome dele não é sensor, o nome dele é atuador. E não é por menos, porque ele atua. O que quer dizer que ele vai atuar? Ele vai receber uma ordem. E essa ordem vem aqui, vem do módulo de injeção eletrônica do carro. Ele vai falar assim: motor de passo, abre um pouquinho, fecha um pouquinho, abre um pouquinho, fecha um pouquinho. E ele só vai fazer essa função de abrir e fechar a passagem de ar. Então ele recebe ordem. A única coisa que pode acontecer com ele, eventualmente, por causa das bobinas de campo interna dele estarem ruins e ele travar, ele não abrir nem fechar, mas aí ele estabilizaria ou direto acelerado ou direto uma marcha lenta baixa. Ou ele estabilizaria e já era. Mas esse não é o caso que muita gente reclama. Você já está vendo aqui, eu tenho um multímetro que a gente vai ser muito essencial, esse multímetro vagabundo, igual o meu todo remendado, que é essencial para a gente fazer o teste. Porque um vilão dessa história que todos esquecem é esse camarada aqui, ó. Todos esquecem desse camarada, eu já cansei de falar aqui. Esse camarada aqui, ó. O que é esse camarada aqui com esse cabo aqui todo zoado? Esse aqui é um sensor TPS. O que seria o sensor TPS? Traduzindo do inglês, né, seria Total Position Sensor, né? Ou seja, um sensor de posicionamento da borboleta. Ele vai fazer o quê? Qual que é a função dele? Ele vai falar para o nosso carro aqui, ó, para nossa injeção eletrônica, o quê? O quanto isso daqui, ó, está aberto. E ele vai falar o quanto isso está aberto para quê? Para ele poder falar assim, ó, olha carro, a injeção. O carro tá com a borboleta aberta 10%. Eu preciso que você injete mais combustível e tire um pouquinho do ar, um exemplo. Aí, através desse sinal, a central ela vai falar assim: ah, tá bom, sensor, eu vou injetar mais combustível e vou tirar um pouco do ar, porque você está precisando aí de combustível, porque o carro está acelerando. Isso praticamente essa é a função aqui do nosso sensor TPS, falar aonde que está a posição aqui, como está a borboleta, se ela está em parte de repouso, marcha lenta, ou se ela está acelerando ou não está. Qual que é o defeito que acontece isso? Ele é como se fosse um potenciômetro por resistência interna. Então, conforme você vai girando esse potenciômetro, vai se diminuindo a resistência e vai aumentando a tensão. É esse o sinal que vai lá para o módulo. O que acontece, às vezes, aquele sensor ele começa a ter a parte de resistência ruim, a parte dos contatos internos estão ruim e acaba mandando um sinal errado. E o carro, às vezes, quando ele dá aquelas engasgadas também, quando você tá com o pé cheio, pode ser por conta disso, porque às vezes você segura numa posição, ele tá enviando um sinal, daqui a pouco ele envia mais ou menos de uma vez e volta, então o carro dá aqueles trancos, muita oscilação e aceleração, tudo se dá conta disso aqui. E a gente tem que testar. E eu vou te ensinar agora como é que a gente faz um teste muito simples. Em questão de repouso, esse sensor CPS aqui, do jeito que tá, em marcha lenta, ele tem que marcar aí de 0,56 a 0,90 seria aceitável, milivolts seria o aceitável para marcha lenta. Então 0,56 até 0,90 seria o aceitável para isso. Mais que isso daqui, você tem duas possibilidades. Se tiver mais ou menos, você tem duas possibilidades: ou o sensor está ruim, ou foi mexido aqui no parafuso do batente. Isso em regime de marcha lenta, depois a gente vai testar nas acelerações. O que eu vou fazer aqui? Eu posicionei melhor agora para você ver, e para você ver o conector. E na maioria dos casos, para esses sensores aqui seria o quê? Da esquerda para a direita, o amarelo aqui seria o negativo
O meio, que é esse azul aqui, seria o positivo 5 volts. E o vermelho seria o sinal que vai para o módulo de injeção. Então a gente teria essa relação de ordem. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o meu multímetro e coloquei na escala de 20 volts corrente contínua. 20 volts corrente contínua, tá? E peguei o negativo e aterrei direto na bateria. Peguei o negativo do multímetro e coloquei na bateria. Então, teoricamente, ó, você pode achar aqui, ó, para saber o seu, qual é que é cada pino. Por exemplo, se eu pegar o amarelo que eu falei para você com o negativo, ó, você vai ver ele que não vai oscilar, ó. Você cutuca ele lá mesmo, ó. Ele não oscilou aqui a tensão, ó. Ele não tá marcando nada, praticamente. Esse aqui que tá marcando é retornos, essas coisas. Então, ó, se eu pegar agora o pino do meio, o azul, teoricamente, ó, você acha aí, você tenta achar aqui, ó, até encostar no conector, tem que marcar alguma coisa. Ó, quase marcou. Certo? Ele tem uma ponta bem fininha, ó, 5 volts, ou seja, é a alimentação. Agora se eu vim aqui, ó, no vermelho, ó, vai dar... Aqui eu tô acabando pegando azul, ó. Se eu vim aqui no vermelho, ó, se você vir aqui no vermelho, ó, é que eu fui muito com a ponta de prova e acabou pegando lá no pino, acabou atravessando. Mas ó, se eu vim aqui, ó, ele deu 0,72. Esse é o regime que é complicado aqui, ó. Você manter ele certinho. 0,72. Se você for ver, igual eu falei pra você, o regime de marcha lenta para sensor TPS, para esses modelos aqui, é de 0,56 até 0,90 aceitável. 0,72 tá dentro do padrão. O que você precisa ver agora? Se possivelmente ele tá oscilando o sinal dentro da sua escala. Ele é para ele ter no máximo 5 volts com 100% do TPS aberto. Ou seja, agora tipo, eu tenho que simular uma aceleração aqui na borboleta e ir medindo a tensão gradativamente que ele vai mostrando pra gente no multímetro. Como você já viu onde que é ligado, eu só vou agora aqui para me mostrar que eu tô acelerando o carro. Então aqui, ó, eu vou vir aqui manualmente e vou começar a simular uma aceleração, acelerar o carro, ó. É para ele começar a subir, ó. Atenção, ó. Subiu, ó, segurei um pouquinho, ó. Tá subindo, ó. Aí você vai ver se tem buracos, porque em determinado momento ele pode cair essa tensão, ou ele pode dar um pico muito alto, é onde vai ter os problemas, ó. Muito carro, ó, 1.47 cheguei, eu soltei aqui um pouco. Muito carro dá problema quando você enche o pé. Então quando você enche o pé, você pode ter problema lá nas escalas altas. Então a gente tem que ir até o fim mesmo, ó. Vai indo, ó. Tá bem gradativo, ó. Se você der trancão, ele vai pular de uma vez, ó. Vai bem na moralzinha, ó. Ó. A escala é até 5 volts, que é pra ir. Ela pode ir, né? Que é a tensão de alimentação. Ó. Você vê que em nenhum momento a tensão tá dando picos de pulando ou baixando. Ó, segurei aqui, ó. Ó, continua acelerando, ó. 4, ó. Geralmente nessas escalas aqui começa a dar problema, que é pé cheio, ó. Ó, segurei 4.66, ó. Segurei 100% do TPS 4.66, ou seja, ó, não oscilou nada e não caiu. Tem carro quando você bate aqui final de curso aqui, ó, 66, ó. 66. Tem carro quando você bate final de curso aqui, ele acaba caindo a tensão. Tem onde o carro dá aqueles, ó, aí a gente volta, ó. Devagar também. Não tem quedas bruscas de tensão, ó. Agora eu vou simular uma aceleração rápida, ó. Ó, voltou. Caso o seu ele apresente aí uma oscilação no momento da aceleração, por exemplo, em regime de marcha lenta, ele já esteja muito alto,
acima de 0,90, é um dos motivos do carro estar acelerado. Caso ele não esteja, você faz esse teste. Você fez esse teste, começa a subir a aceleração. Se por acaso nesse meio tempo você vê que a aceleração, por exemplo, está em 1.3 ele vai para 1.9, mesmo com um pouquinho, aí já tem coisa errada. E continua acelerando. Segura depois, vai até o final e segura para ver se a tensão não cai. Às vezes a tensão começa a cair, aonde dá falhas, engasgo, e aonde possivelmente em regime de marcha lenta a aceleração começa a sofrer as variações. Então esse aqui é um dos motivos. Caso seja 100% igual ao meu, aí você tem que verificar o quê? Falsas entradas de ar. A falsa entrada de ar é o que mais dá problema em a maioria dos carros e que muita gente fica quebrando a cabeça e não acha o defeito, é falsa entrada de ar. Pode ser falsa entrada de ar na TBI, pode ser em algum lugar, bico injetor, reparo de bico injetor pode dar falsa entrada de ar, muita coisa ali pode dar falsa entrada de ar. Então, viu aqui que tá tudo certinho, falsa entrada de ar, dá uma procurada porque vai ser muito provável que seja, bem provável que seja isso. Pode ter outras coisas, é lógico, mas pode ser também parte de falsa entrada de ar, tá? Não sei se ficou claro para você como é feito o teste, mas dessa maneira a gente testa o sensor TPS desses carros aqui monoponto, tá? Bem simples o teste, tendo um multímetro nesses baratinhos mesmo, como eu tá todo arrebentado, tá medindo legal, precisa trocar a bateria, mas tá medindo legal, você consegue fazer o teste, tá? Se você olhar alguma coisa diferente, deixa aqui nos comentários, que a gente demora aqui, mas responde, que tá tendo muito comentário, a gente demora, mas responde para você ter aí um parecer do que pode ser o teu carro também, o que aconteceu com o teu carro. A gente pode fazer esse bate-papo aqui no comentário, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado dessa dica de manutenção preventiva ou de corretiva se o seu carro tiver com problema Gol geração 2 oscilando marcha lenta ou engasgando em acelerações fortes, tá? Pode ser sensor TPS, pode ser que não seja outra coisa muito complicada não, pode ser que seja somente isso, beleza? Então, quer muito mais vídeos de Gol geração 2 e só se você tiver Gol geração 2 você vai clicar aqui no botãozinho inscrever-se, que com certeza você vai ter muito conteúdo que vai te ajudar e com certeza vai te tirar do perrengue aí, porque a gente traz muito conteúdo pra ajudar você no dia a dia, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, encontro lá no próximo vídeo, então até o próximo vídeo, falou e fui!